Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E nós estamos aqui de novo. A tia Fátima já está aqui nesse domingo de Páscoa, né? Para desejar para vocês uma feliz Páscoa, tá bom? A tia Fátima, ela congrega na comunidade evangélica da cidade de Santa Rosa de Viterbo, tá bom? E eu trabalho com as crianças, né? Eu trabalho com as crianças do departamento infantil da minha querida comunidade evangélica. Bom, hoje, como vocês sabem, né, é o domingo de Páscoa. E a Páscoa tem uma grande importância nas nossas vidas. Nós aprendemos sobre a Páscoa, crianças, na Bíblia, né? Porque já aconteceu, essa história bíblica aconteceu há muitos e muitos anos atrás. Vocês acreditam que já se comemorava a Páscoa muitos anos antes de Jesus nascer? Sim, é verdade. Nós já falamos de Moisés e vocês se lembram de Moisés, né? O grande profeta Moisés, que falava com Deus face a face. Então, foi lá na época de Moisés que começou a Páscoa, já tinha Páscoa. Sabe por quê? Porque o povo de Israel, eles eram escravizados lá no Egito por um malvado faraó. Mas esse faraó era muito malvado. Ele escravizou os israelitas e ele judiava muito deles. E Moisés, que fazia parte do reino de Faraó, mas Moisés era filho de uma israelita. Essa é uma outra história que nós vamos contar outra vez, tá bom? Então, Moisés era do povo israelita, né? Mas vivia no palácio de Faraó. E Moisés, ele resolveu voltar para os israelitas. E ele viu que o povo dele, lá no Egito, sofria muito. E ele queria libertar o povo dele. Então, ele saiu do palácio e foi morar junto com o povo de Israel, certo? Então, crianças, o que aconteceu? O faraó ficou muito, mas muito bravo. Ele não queria libertar os israelitas. E Moisés pedia sobre a orientação de Deus para que o faraó libertasse o seu povo, os israelitas. E o faraó, nada de libertar o povo. Aí, o que aconteceu? Deus falou para Moisés que ia mandar pragas, sabe? Pragas. Ele mandou 10 pragas. Foram rãs, foram gafanhotos, foram mosquitos, foram o rio que se transformou em sangue. E ao todo foram 10 pragas. Na última praga, Deus já estava assim bem triste com o faraó. E ele falou para Moisés assim, fala para o faraó que hoje à noite eu vou passar pelo reino dos egípcios, onde estão os israelitas, e vou matar todos os primogênitos. Os primogênitos é o primeiro filho da família, filho mais velho. Então, o que aconteceu? E Deus falou para Moisés, vai lá e fala para Faraó, que se ele não libertar o povo, hoje os primogênitos vão ser mortos. Aí Moisés perguntou, mas vai matar os israelitas também, os primogênitos dos israelitas? Aí Deus falou, não, sacrifica um cordeirinho, e pegue o sangue dele e passe nas portas. Então, pelo lado de fora, os israelitas tinham que passar o sangue do cordeirinho sacrificado.
Ele falou, porque a hora que o meu anjo passar, na onde tiver o sangue, eu não levarei os primogênitos. Eu não matarei os primogênitos, mas na onde que não estiver, eu matarei. E aí, quando deu uma certa hora da noite, onde o povo israelita estava lá comendo o cordeiro que eles tinham sacrificado, o anjo veio e foi passando de porta em porta, entrando nas casas. Nas casas que tinham o sangue do cordeiro, na porta, ele entrava e saía. E nas casas que não tinha, ele entrava e levava o primogênito, certo? Matava o primogênito morria. Era assim a lei de Deus, crianças. Nós não podemos ficar assim, né? Não, era a lei de Deus. Eles tinham, como nós temos, que obedecer a Deus. Então, crianças, acontece que na casa dos egípcios não tinha o sangue do cordeiro, porque eles não acreditavam. Foi falado para o reino todo que tinha que se fazer isso, mas eles não fizeram. Inclusive, o faraó não fez. E o que aconteceu? Em cada casa de egípcio que passava o anjo, o primogênito morria, porque não tinha o sangue do cordeiro no portal. Inclusive, no palácio do faraó, o anjo entrou e matou o primogênito de faraó. Acabou com o faraó, sabe? Acabou assim porque o primogênito dele, o primeiro filho dele, havia morrido por uma desobediência. Aí Faraó, o que ele fez? Resolveu libertar os israelitas, certo? Então ele deixou o povo de Israel, o povo de Moisés, ir embora junto com Moisés. Essa foi a primeira Páscoa, certo? Então essa foi a Páscoa. Foi a passagem, certo? Da escravidão para a liberdade. Então, foi através do sangue do cordeiro que os israelitas não morreram, certo? E aí, passado muitos anos, né, depois que Moisés conseguiu a libertação do povo dele, crianças, muitos anos depois, aconteceu outra Páscoa. E eles iam comemorando a Páscoa do povo de Moisés. Mas até que há quase 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, passou pela terra um homem muito bondoso, né? Que eu já contei muitas histórias deles para vocês. Um homem muito bondoso. Ele era um verdadeiro cordeiro, né? Manso, dócil, né? E ele pregava o amor. Mas acontece que o povo dele mesmo começou a sentir ciúmes dele. Porque ele era muito bondoso, todo mundo gostava dele, ele falava coisas de amor ao próximo, amor às pessoas, ao bem. Esse amor é de fazer o bem. E esses amigos dele não gostaram nada disso. E resolveram fazer uma coisa muito feia. Um dos amigos dele, dos 12 amigos dele que andava com ele, os outros eram amigos, assim, que seguia eles, depois parava, amigos dele assim. Mas tinha 12 amigos, que eram chamados de 12 apóstolos, eles eram amigos fiéis. Na onde que Jesus ia, esse homem bondoso ia, chamado Jesus, eles estavam atrás. Mas um amigo dele, muito malvado, vendeu Jesus, traiu Jesus, entregou Jesus para os sacerdotes, para os romanos. E sabe o que aconteceu? Durante
uma ceia onde eles estavam ceando, jantando, esse amigo dele traiu ele e foi para um jardim. E lá nesse jardim, os outros apóstolos de Jesus também foram. E lá nesse jardim, esse amigo dele, chamado Judas Iscariote, chegou com os soldados e deu um beijo no rosto de Jesus, porque os soldados não sabiam quem seria Jesus no meio dos 12, porque estava meio escuro. Então Judas, para mostrar para os soldados quem era Jesus, foi lá e deu um beijo nele, no rosto dele. E aí os soldados pegaram Jesus. E aí, crianças, começam o sofrimento de Jesus, daquele homem bondoso, amoroso, que nós amamos até hoje com todo o nosso coração. Começou o sofrimento dele. Eles chicotearam Jesus, eles fizeram muita maldade para Jesus. E essa maldade acabou com a morte de Jesus na cruz. Sabe, crianças? E Jesus foi para a cruz sem nenhuma reclamação. Ele foi como um cordeirinho, manso, sem brigar, sem gritar, sem chorar, sem xingar. Ele foi como um cordeirinho, porque os cordeirinhos são muito mansos. E lá na cruz eles colocaram Jesus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, pregado em uma cruz. E vocês sabem o que resultou nesse ato de amor que Jesus fez por nós? Resultou que o sangue de Jesus, como o sangue do Cordeiro lá na época de Moisés, o sangue de Jesus acabou com os nossos pecados, apagou os nossos pecados que nós estávamos cometendo, que eles estavam cometendo. Então o sangue de Jesus lavou todos os nossos pecados e não deixou que nós morrêssemos e fosse para um lugar pior. Então o sangue de Jesus, como o sangue do Cordeiro lá da época de Moisés, salvou as pessoas, salvou os israelitas lá no Egito e salvou nós hoje. Desde o dia em que ele morreu na cruz, todas as pessoas foram lavados, o pecado de todas as pessoas. Sabe que é lavar? É deixar limpo. Então nós somos limpos, nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Estão entendendo, criança? Então, no dia que Jesus morreu, estava sendo comemorada a Páscoa lá de Moisés, juntamente com a Páscoa de Jesus, o dia que ele morreu, ficou 3 dias no sepulcro e depois ele ressuscitou. No domingo de Páscoa ele ressuscitou. Então, olha só, crianças, ele foi para a cruz como um cordeiro, manso, puro, sem reclamar. É assim que nós devemos ser, não reclamar. Como Jesus foi para a cruz. Mas, quando ele, no domingo de Páscoa, ressuscitou, ele ressuscitou como o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é Jesus ressuscitado, que subiu aos céus e vive até hoje. E um dia
vai voltar para nos buscar, para morarmos com Ele. Então, crianças, Ele morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. Essa foi a passagem que Jesus teve, porque Páscoa significa passagem, tá bom? De uma vida para outra, né? Então foi o que aconteceu de Jesus, foi da morte para a vida eterna, porque Jesus vive eternamente nos céus. Então, crianças, era isso que eu queria dizer para vocês nesse domingo de Páscoa. Páscoa não é só ovo de Páscoa. Comer ovo de Páscoa, comer chocolate é uma delícia, né? Nossa, que delícia! Daqui a pouco eu vou comer o meu. Mas nós temos que pensar no verdadeiro significado da Páscoa. A morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Que Ele morreu e ressuscitou. Morreu pelos nossos pecados, porque nós éramos muito pecadores. Vivíamos escravos do pecado, como aquele povo lá atrás, na época de Moisés, vivia escravo de Faraó, nós vivíamos escravos do pecado. E o sangue de Jesus libertou aquele povo do Faraó. E esse sangue de Jesus nos libertou do pecado. Hoje nós somos livres para amar Jesus, porque Ele vive e nós podemos crer no amanhã. Nossas esperanças estão em Jesus, que ressuscitou, que está vivo nos céus. E isso é mais gostoso do que chocolate, do que ovo de Páscoa. Isso é muito bom, porque nós vamos ganhar vida eterna. É muito mais gostoso do que comer ovo de chocolate. Viver para sempre junto de Deus, junto de Jesus. Que delícia! Muito obrigada, Jesus, pelo seu sangue que o Senhor derramou na cruz para nos salvar. Muito obrigada pela Páscoa que nós comemoramos todos os anos. Nós vamos comemorar com um ovo de Páscoa, sim. Mas antes de comer o ovo de Páscoa, nós vamos pensar, nós vamos lembrar que Jesus morreu e ressuscitou por nós. Essa é a verdadeira Páscoa. Essa passagem da morte de Jesus para a vida. Aí depois nós vamos comer o ovo de Páscoa, mais felizes ainda, porque nós sabemos que os nossos pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E que delícia pensar que nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro e vamos comer ovo de Páscoa para comemorar. Mas nunca se esqueçam, crianças, quando vocês forem grandes, contem para os filhos de vocês sobre essa história maravilhosa, essa história bíblica verdadeira, maravilhosa que aconteceu. Tá bom? E eu estou muito feliz, porque eu estou com vocês aqui, tá? Eu me sinto muito grata a Deus por poder estar contando, por estar ensinando para vocês essas histórias maravilhosas da Bíblia. Certo, crianças? Então, eu desejo a vocês, a família de vocês, crianças, uma feliz Páscoa. Lembrem sempre do sangue de Jesus, que purificou a todos nós. E um beijo no coração de cada um de vocês que estão me vendo, me ouvindo, que prestaram atenção nessa explicação. E que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Eu amo muito vocês. Eu amo muito, muito, muito. E eu espero
que vocês tenham um ótimo dia, um maravilhoso mês. E nós estaremos aqui até a próxima aulinha, tá bom? Eu vou estar esperando vocês, tá? Muito obrigada por vocês esperarem, ouvirem, né? E aprenderem alguma coisa do nosso amado Deus, das maravilhosas coisas que Ele fez e continua fazendo, tá bom? Tchau para vocês, tá bom? Tchau. E eu ia me esquecendo. Deixa um like para nós nas nossas pregações, porque aí elas vão para outras pessoas e outras pessoas vão ouvir também. Tá certo? Só por isso, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau. Fiquem com Deus.